Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, no capítulo 17, nós leremos a partir do versículo 8 até o versículo 16. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhes dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque, a seu povo, fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre a importância da oração na batalha espiritual, na guerra espiritual. Eu não sei se você sabe, mas nós, desde o dia em que fomos regenerados e convertidos pelo Espírito Santo, a nossa vida cristã, ela em si é uma batalha espiritual. Nós não estamos aqui, nesse mundo, de férias, no spa. Pelo contrário, nós estamos num campo de guerra. E a oração, ela é indispensável. John Piper disse que é como aquele rádio comunicador que você usa para comunicar com aquele que é poderoso para resolver e dar a vitória. Então eu queria convidar você para que juntos meditemos nesse texto e tiremos algumas lições muito práticas para a nossa vida cristã. A primeira delas está aí no versículo 8. Veja aí no versículo 8. O que diz aí? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Preste atenção que na batalha espiritual nós somos atacados. Somos atacados. A Bíblia fala que hoje, eu e você, como cristãos, nós sofremos 3 ataques. O primeiro ataque é da sociedade que nós vivemos sem Deus. Vivemos num mundo cujo sistema odeia Deus e odeia aqueles que estão em Cristo Jesus. É só você ler lá João, capítulo 15, você vai descobrir isso.
Por isso que Deus proíbe o amor pelo sistema. Lá em 1 João capítulo 2, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo. É um amor proibido. É o único amor que Deus proíbe nas Escrituras, é nós amarmos o sistema que opera contra a igreja, contra o povo de Deus. O segundo ataque que nós sofremos é da nossa natureza corrompida pelo pecado. Este conflito, ele está dentro de nós. E Gálatas capítulo 5, versículo 17, descreve isso de uma forma maravilhosa, porque ele fala da guerra entre a carne e o espírito. E a carne quer prevalecer contra o espírito, e o espírito prevalece sobre a carne. Nós somos pessoas conflituosas, há um conflito espiritual dentro de nós. Não bastasse isso, nós temos um terceiro inimigo. Nós temos um mundo, um sistema que é contrário a Deus. Nós temos uma natureza que não está livre da presença do pecado. Mas em terceiro lugar, nós temos o diabo, que representa todas as forças espirituais, que é o príncipe deste mundo, desse sistema. Ele opera nesse sistema contra a igreja. E aí, meus amados irmãos, eu queria chamar a sua atenção, porque Amaleque aqui é um símbolo de Satanás. Amaleque, ele é um descendente de Esaú. Ele é de uma semente que sempre estará brigando e lutando contra o povo de Deus. Veja no texto, que o texto encerra dizendo: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. E como é que Amaleque trabalha? Como é que Satanás trabalha atacando a igreja? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Veja como é que ele age. Deuteronômio, capítulo 25. A partir do versículo 17. Veja como Satanás age na igreja, contra a igreja. Diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Veja bem, versículo 18. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigados, e não temeu a Deus. Veja que na caminhada do deserto, aqueles que ficavam para trás, aqueles que estavam cansados, aqueles que estavam afadigados, eles eram presa fácil dos amalequitas. Os amalequitas vinham de uma forma covarde atacar aqueles crentes que estavam cansados, desanimados, afadigados. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque o diabo não para de atacar. Ele ataca o crente fraco. Ele ataca aquele crente que está desanimado. Ele ataca aquele crente que não está com a vida devocional em dia. E nas circunstâncias como nós estamos vivendo hoje, ele sustenta os seus ataques usando as circunstâncias, as dificuldades. Que Deus é esse que permite que vocês sofram, que vocês passem por que vocês estão passando? Mas eu queria que você fosse adiante um pouquinho. Lá para 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. E aí você vai ver outra estratégia dos amalequitas, porque eles não atacam apenas os crentes, mas ele ataca também os líderes. Mas não somente os líderes, ataca a família dos líderes. E lá, no capítulo 30, diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziglague,
Já os amalequitas, o que diz aí? Tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e esta ferido e queimado. Versículo 2, o que diz? Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Aqui você vê que há um ataque impiedoso contra Davi, contra a família de Davi, contra os bens de Davi. E meus amados irmãos, o diabo sabe que ele não pode destruir o povo de Deus, mas ele pode trazer sofrimento, como fez com a vida de Jó, como fez com a vida de outros servos de Deus. O apóstolo Pedro, que passou por uma experiência de queda, que se não fosse a intercessão de Jesus, a sua fé teria desfalecido, ele diz que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, esperando o quê? Uma brecha. Uma brecha. Mas em segundo lugar, se nessa batalha espiritual nós somos atacados pelos nossos inimigos, a segunda lição que a gente tira desse texto é que nós não devemos correr da parada. Resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. E aqui que nós temos que aprender, porque diz o texto que ao ser atacado, diz no versículo 9, veja aí, porque foi atacado, com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aqui você vai descobrir que há aqui dois aspectos dessa batalha espiritual. Existe o aspecto visível, existe o aspecto invisível. O aspecto visível é quando Josué desce para o campo e usando espada ele vai brigar corpo a corpo contra os amalequitas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para a gente que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. E aí você vai aprender que quando Moisés ele sobe para o outeiro e o bordão de Deus está na sua mão, ele sobe ali para quê? Para orar, para interceder. E eu queria que você fosse um pouquinho lá para o Novo Testamento e abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque o apóstolo Paulo vai nos falar sobre armas espirituais. E ele vai dizer que nesta luta contra os ataques de Satanás, não basta apenas a gente vigiar, não basta a gente apenas olhar para esse lado visível da batalha, mas que nós devemos olhar para o lado o quê? Invisível. E veja o que ele coloca aí, por favor, 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Vamos ler juntos? Hein? Porque, embora andando na carne, não militamos, porque as armas da nossa milícia não são, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Eu chamo a sua atenção porque ele fala aqui que as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não vamos vencer a batalha espiritual pela força da carne, pela força do homem, pela estratégia do homem. Quais são as armas espirituais que nós temos que usar? Paulo fala da armadura de Deus, que está lá, né, bem claro em Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. E ele usa alguns argumentos para a gente usar essa armadura de Deus. Ele diz que ela é necessária para que o crente possa ficar firme contra as ciladas de Satanás. Ela é necessária porque a natureza da luta é espiritual, o inimigo é invisível e ataca de forma covarde. Ela é necessária para podermos resistir no dia mau, isto é, aquele período em que o diabo mais ataca. Ela é necessária para podermos vencer e permanecermos inabaláveis. Ela é necessária tanto para a defesa como para o ataque. Mas essa armadura espiritual precisa também vir acompanhada de oração. Vamos lá, por favor, dá um pulinho lá. Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10 em diante, tem esse aspecto, mas eu queria só destacar essa questão da oração. Efésios, capítulo 6. Vê comigo, por favor. Ele vai no versículo 7, 17, 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Agora, lê comigo o versículo 18. O que é que diz aí? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja quantas vezes aparece aí todos. Com toda oração, em todo tempo, toda perseverança e suplicando por todos os santos. Veja que isso aqui é o que está acontecendo lá no monte. Josué está batalhando. É a realidade visível da batalha. Mas Moisés está lá em cima o quê? Intercedendo, orando. E aqui, meus amados irmãos, tem algumas lições que eu acho que são necessárias demais para a gente aprender. Porque quando a gente lê a vida de uns missionários aí, de uns caras que oram, a gente fica arrasado. Eu fico. O cara orava 3 horas por dia, 4 horas por dia. Pastores que oram, faz oração e jejum 30 dias, uma semana de jejum e oração. Eu não aguento fazer jejum. Você aguenta? Nem disfarçando para Deus que é regime. Eu não consigo. Queria chamar a sua atenção para isso. Porque se existe uma coisa que é muito difícil, é a oração. Mas sem ela, a gente o que não prevalece. Veja no texto. Veja no texto. Versículo 11, diz assim: quando Moisés levantava a mão, ou ele orava, o que diz aí? Israel o quê? Prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Louvado seja Deus, porque Moisés também tinha as fraquezas. Preste atenção, está falando de Moisés, tá? Aquele que conversou com Deus o quê? Face a face.
Mas ele não conseguia continuar orando o tempo todo. É tanto que quando ele dava uma relaxada, quem é que prevalecia? Amaleque. Quando você ora, você prevalece. Quando você não ora, você é o quê? Derrotado. É assim ou não é? É ou não é, gente? Quando você ora, você tem poder, você tem coragem, você tem discernimento. Quando você ora, Deus luta por você. Deus lhe dá vitória pela oração. E aqui, meus amados irmãos, eu quero estabelecer um princípio bíblico, a partir desse texto, que não existe ninguém forte na oração. Não existe. Jesus escolheu seus discípulos, e no momento que ele mais precisava, todos dormiram, e Jesus diz, rapaz, nem uma hora vocês puderam o quê? Orar comigo. E eu vou dizer para você, se o diabo sabe disso, e ele sabe, a maior estratégia que Satanás usa hoje contra a igreja é impedir que a igreja o quê? Ore. É tirar da agenda da igreja e da visão da igreja que sem oração nós não vamos prevalecer. Sem oração os amalequitas vão ferir a gente, vão dar bordoada na gente. Veja o que aconteceu lá com Davi em Ziglag. Ele angustiou-se, a turma queria apedrejá-lo, mas diz o texto que ele se reanima no Senhor, vai lá, pega a estola sacerdotal, consulta a Deus, ele conversa com Deus, ele ouve, ele ora, ele pede a orientação, a vontade de Deus, e a partir daquele momento então, ele vai agir e Deus vai lhe dar vitória por causa da oração. Da oração. Mas esse texto nos ensina uma coisa muito importante que eu queria chamar a sua atenção aqui. Porque na igreja a gente pensa que o pastor é o cara da oração, é ou não é? Todo crente chega para mim e diz, pastor, ore por mim. Parece que no nosso inconsciente coletivo existe aquela ideia de que a oração do pastor é mais forte. Ele tem um telefone vermelho direto na sala do trono, que quando ele ora, vem um pedido logo. É assim ou não é? Ore por mim, pastor. Ore por mim. Mas esse texto vai nos ensinar outro princípio. Se não existe ninguém forte na oração, nós precisamos ter solidariedade uns com os outros na oração. Porque na igreja, você não ora. E quando você é cobrado a oração, você diz, mas quem é que está orando aqui da igreja? Nem o pastor ora. Nem o pastor vem para a vigília. Mas veja que coisa importante aqui no texto. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. Como é que você interpreta isso aqui? Ele era gordo? Ele não conseguia o quê? Orar o quê? O tempo todo. O que é que fizeram? Arrumaram uma pedra, botaram ele sentado. Ele já tinha mais de 80, tá? Ele começou com 80. E aí, Arão e Ur sustentavam ali as mãos. Sustentar as mãos aqui, o que é, gente? Estava ali orando o quê? Com ele. Onde houver 2 ou 3. 3 aqui reunidos, orando. E veja no texto que um segurava na mão, outro segurava na outra. Há uma solidariedade ali, naquele momento. E é tão importante você entender isso. Versículo 12, por favor.
Lê comigo, por favor, versículo 12. A última parte. Diz assim: assim lhe ficaram as mãos firmes até o quê? Ao pôr do sol. Então preste atenção. Ao invés de você chegar assim, pastor, ore por mim, você diz, pastor, eu vim aqui orar com o senhor. Arrume aí 1 ou 2 ou 3 parceiros de oração. Certo? Põe a máscara. Se você morrer de Covid orando, você vai para o céu. Não tem problema. Mas nós temos que criar. Ninguém vai conseguir orar sozinho com as suas próprias forças. E nessa batalha coletiva, nós precisamos nos juntar para orar. Precisamos ser solidários uns com os outros. Por causa dessa ajuda, as mãos ficaram firmes até o quê? Ao pôr do sol. Então, com solidariedade, com amizade, com companheirismo, com parceria de oração, nós conseguimos orar mais. Orar mais. E o que aconteceu, gente? Veja aí, por favor, no versículo 13. O que diz aí? E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Por que ele conseguiu isso? Por causa da oração. Quando a gente prevalece no invisível, quando a gente prevalece no quarto secreto da oração, quando a gente prevalece como igreja orando, as vitórias elas acontecem no mundo natural, no mundo real. Eu quero concluir, porque esse texto é um texto que aponta para Jesus Cristo. Esse texto está dizendo que um dia o Senhor há de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés pede para que isso seja escrito. E Moisés, naquele momento, edifica um altar. E um nome de Deus é revelado. Yahvé é minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Quando ele diz isso, ele está dizendo: a batalha já está o quê? Vencida. Vencida. 3 lições importantes nesse juramento. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, toda a obra de Satanás já está destruída. Em Jesus Cristo, Deus riscou a memória de Amaleque, Satanás. O mal está sob o controle de Deus. Amém? O diabo está guerreando conosco. Ele está atacando a igreja. Ele está maltratando a igreja, machucando a igreja. Mas ele é um inimigo o quê? Derrotado. Amém? Mas, para a gente entender bem o significado disso, Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira, ou o nosso estandarte. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que enquanto a igreja estiver neste mundo, haverá luta espiritual
contra as forças malignas. E o recurso que Deus nos dá é a oração. É a oração. Por isso que depois que Cristo veio, nós oramos em nome de Jesus. A base, o segredo do sucesso da oração é a obra de Jesus Cristo. Porque não somente Ele vence os inimigos, mas Ele também se constitui nosso sumo sacerdote e Ele intercede por nós, Ele clama por nós. Ele nos ajuda, Ele nos socorre nos tempos de fraqueza, nos tempos de tentação, nos tempos de ataque. Ele está conosco para nos defender. Então, meus amados irmãos, nós estamos num grande campo de batalha. A vitória já está garantida. Mas o processo é doloroso, é difícil, é complicado. Por isso que o recurso que nós temos para prevalecer, para vencer, é a oração. Que Deus levante pessoas para orar aqui na Igreja de Pinheiros. A começar de mim. Orando sozinho, orando de madrugada, orando juntos, orando às 6:30 da manhã. Que haja calendário de oração, relógio de oração, o que você quiser inventar. Instagram de oração, né? Se você quiser fazer aí live de oração. Nós precisamos o quê? Orar. Porque quando a gente ora, a gente prevalece. Porque Deus trabalha por nós. Amém? Quero desafiar você. Nós estamos chegando nesse fim de ano. Foi um ano difícil, mas foi um ano abençoado. Abençoado. Nós estamos avançando. Mas, meu amigo, é difícil. Certo? É difícil. É luta. É angústia. É tristeza. É depressão. É ataques de todos os lados. O diabo não está satisfeito. Ele vem e ele ataca de uma forma o quê? Impiedosa. Vamos ficar de pé. E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós cantarmos o último hino, mas eu queria ler só um versículo com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes está perseguindo a igreja, a liderança da igreja. Ele mata Tiago ao fio da espada e ele aguarda para matar Pedro depois do feriado da Páscoa. Mas no capítulo 12, versículo 5, diz assim, lê comigo aí, Atos 12, 5, o que diz? Pedro, pois, estava guardado no castro, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja toda incessantemente orando pela sua liderança. E quando a igreja ora, Deus manda os seus anjos, porque é Ele que dá ordem para anjos, tá? Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E Pedro foi liberto. E Pedro foi salvo. E o mesmo anjo que fez o serviço limpo, fez o serviço sujo. Matou Herodes. Quando o anjo sai para fazer o serviço, ele faz o serviço completo. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta, tá?